Amiga, coloca um negocinho no bracinho. É que tá aí... Não, Cecília, que o foda é que se eu fico aqui... Não tá dando nessa luz. Por isso Devolve aqui. Aí pode. Eu acho que a gente apertou alguma coisa, porque de repente ficou bem escuro, hein? Eu quero falar da... Você não vai estar participando do vídeo da semana essa semana, amiga. Desculpa. Obrigado, amiga. Vamos lá. Obrigado, Já tá acabando Débora. e a gente vai gravar outro daqui a pouquinho. Então você Já. vai aquecendo pro próximo. Vamos começar por qual, amigão? Alguma preferência? Alinhando expectativas, na verdade. A gente teve uma vitória de lavada, né? Total. E hoje começa, pela primeira vez, inaugurando a vitória, né? A vitória do canal das Bi. Filma ela. Amor. Amiga, meu fechamento é você, Essa mozão. câmera, ela me desfoca, né? Gente, ó, é a câmera nova do canal das Bi, então a gente tá aqui, ó, super experimental. Vamos ver como é que faz, Cecília. Cadê? Tá aí, dá você ali, ó. Cadê? Ei, caralho, manda um oi, Miguel. Achei Ô, amiga, a gente tá falando da minha vitória moral. A vitória moral do canal das Bi. Qual que é o nome desse quadro? Alinhando expectativas. É isso aí. Então a gente tá inaugurando hoje. Seja bem-vinda, Jéssica, Olhando Expectativas. Nosso quadro de notícias da semana. It's not a competition! Então vamos lá. Então é isso. Estamos começando o Alinhando Expectativas dessa semana. E na pauta dessa semana é mais bad do que coisa boa. Kristen Stewart assumiu que é lésbica. Uma grande novidade. Publicamente. Não é novidade pra ninguém, isso é um fato. No Saturday Night Live, pra quem não sabe, ela apresentou e ela basicamente ressaiu de um armário no qual ela não estava, né? Que é a mídia que diz que são as amigas que estavam lá na praia, amigas como as nossas. Beijo, minhas amigas. E aí ela foi lá e mandou uma mensagem pro novo presidente dos Estados Unidos, presidente Donald Trump, entendeu? No Saturday Night Live, dizendo, olha, você me adora e agora você vai me adorar mais. Porque eu tô aqui falando, porque, enfim, eu ia contar a história inteira, conta a história inteira. Então é isso, gente, essa novidade boa, pra você ver que não tem nem muita empolgação, que o que vem a seguir é bad, né, amiga? Só Quem bad. não viu na nossa timeline, né, a maior parte do país não viu, porque a mídia tá fazendo questão de não noticiar e de boicotar a situação, mas o Espírito Santo tá pegando fogo. Inclusive, essa pauta veio pro vídeo dessa semana, porque... Imagino que na sua timeline, como na minha, como na da Jéssica, como no e-mail do canal das Bi, muita gente veio pipocar na nossa timeline pedindo pra gente falar sobre. Falar sobre por quê? Porque a mídia tá o quê? Simplesmente não falando sobre isso. Gente, é bom frisar que a gente tá falando sobre esse assunto aí, sobre o Espírito Santo, sobre como a situação tá lá, mas é com base no que tá aparecendo na internet, nos poucos veículos de mídia que a gente achou falando sobre, assim, porque a mídia tá calada. E qual que é o assunto, basicamente? Vou resumir, Por favor. e aí a gente entra na calamidade que tá agora. Acho que faz umas 2 semanas, famílias dos policiais militares, basicamente, ocuparam os quartéis reivindicando os ajustes que não acontecem há 7 anos, ajuste de salário, enfim, por causa da infraestrutura precária para trabalhar, blá, 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 blá. E os policiais basicamente paralisaram completamente a categoria, dizendo que não podem, não conseguem sair dos quartéis por causa desses grupos que estavam ocupando lá. Blá, 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 que eu tô falando é tipo, eu não vou ficar listando aqui as reivindicações, amiga. É isso que eu tô falando, lógico. É muita coisa. E o que acontece? Eu não vou nem entrar no mérito do que eu penso sobre o conceito de greve legal, né? Mas ele é um conceito na democracia que a gente vive. E a justiça declarou a greve ilegal, essa paralisação de toda a categoria ilegal. Mas aí a categoria virou e falou assim, bom, caguei, vou paralisar, porque a gente não consegue sair dos quartéis. E aí, gente, o que começou a acontecer? O governo do estado se recusa a negociar, se recusa a sentar e conversar com essa classe de trabalhadora, que não deixa de ser uma classe de trabalhadores, e a mídia se recusa a falar sobre, a galera não tá conseguindo abrir comércio, as pessoas estão intocadas em casa, sem conseguir sair para ir ao mercado. 200 mortos, uma quantidade de mortes assustadora e que só cresce. E as pessoas não estão conseguindo, basicamente, fazer as atividades básicas do dia a dia. As escolas adiaram o início das aulas, quem trabalha não tá podendo ir trabalhar, e enfim, calamidade mesmo. Qual que é o grande problema? Gente, que nesses momentos, acho que isso é o que a gente queria pontuar no vídeo de hoje. Fora, óbvio, né, que é fazer essa denúncia, porque esse boicote de mídia, ele toca essas pessoas e deixa essas pessoas... Coitada, tá segurando. Eu vou ter que segurar Essa aqui. câmera pesa um pouquinho, amiga. Não, era só pra E mexer se eu um pouquinho segurar no daqui, braço. Cecília? Acho que nesse tipo de momento, principalmente diante de uma situação de calamidade, como vive o Espírito Santo, a gente precisa ter em mente
que a solução ela não é simples como parece, sabe? Obviamente que o problema da segurança pública no Espírito Santo, primeiro que ele se insere num contexto, faz, gente, menos de um mês que rolou chacina no presídio de Manaus. Óbvio que a gente, sistema carcerário, a questão da polícia militar, da polícia civil, das polícias, ou seja, dos nossos braços de segurança, eles estão interligados. E a gente sabe que tá vivendo uma crise. É que aqui a gente tende a não prestar atenção nisso no Sudeste, porque tava comendo pau no Nordeste e no Norte, né? E basicamente está começando a chegar no Sudeste, no estado que é ignorado do Sudeste, que é o Espírito Santo, né? Tanto pelos outros estados do Sudeste, quanto pela própria iniciativa pública, é isso. O governador está usando a situação o cargo como um trampolim para o Senado e está basicamente falando sobre isso, enquanto o estado está parado, né? Qual que é a questão? A gente tende a achar nesses momentos que a criminalidade aumenta na medida em que a polícia militar não está na rua. E é preciso entender que a polícia militar é um braço que tem uma função muito clara na sociedade, entendeu? Que é manter essa estrutura de desigualdade que produz tanto essa violência, aspas, patrimonial, ou seja, produz a pobreza, que produz a criminalidade, o roubo, o furto, os arrastões que estão acontecendo, saqueamentos que estão acontecendo nos mercados, enfim, no comércio, né, no Espírito Santo, quanto a violência propriamente dita física, né, os assassinatos. A polícia militar faz a estruturação de um sistema que produz esse tipo de caos, entendeu? Então, quando se ausenta a polícia se ausenta das ruas, isso tende a aparecer, mas é preciso entender que essa violência ela é produto da existência da polícia militar. Então, a gente tem que discutir a questão das condições trabalhistas que esses policiais estão, a gente tem sim, mas a discussão não para na questão do salário. É a estrutura de uma polícia militarizada, que não serve à população civil, porque esses trabalhadores não têm as condições que os outros trabalhadores na sociedade têm. No sentido de que, por exemplo, a Jéssica deu um excelente exemplo que inclusive se conecta com a outra notícia de hoje, que é a notícia de que o caso da Luana Barbosa dos Reis, que foi assassinada pela polícia aqui em Ribeirão Preto, foi massacrada por andar na rua na frente do filho dela. Foi arquivado. Foi arquivado, né? E justiça militar. É um exemplo ótimo de como são pessoas que, apesar de, obviamente, estarem submetidas a condições trabalhistas precárias, a não reajuste de salário, ou seja, como as condições materiais de como a maioria dos trabalhadores, essas pessoas, inclusive, não se dissociam dos bandidos que eles estão assassinando. E é muito cômodo, porque essa violência fica relegada às periferias das cidades, ou seja, tanto as pessoas que matam quanto os assassinatos estão no mesmo lugar, e é ótimo, porque essa violência não chega nos outros lugares. Não chega nos bairros mais ricos, ela fica concentrada lá mesmo. Ao mesmo tempo que eles têm as mesmas condições materiais, eles não estão submetidos à mesma justiça. Então você mantém uma estrutura de desigualdade com base em raça, você consegue manter essa população mais carente e pobre e precarizada fazendo os mesmos trabalhos, os mesmos serviços, e você produz uma estrutura de violência, de desigualdade, de pobreza e de criminalidade. É basicamente isso. Então, discutir essa questão do Espírito Santo é discutir, acima de discutir os salários e as situações, a desmilitarização... Agora travou. A desmilitarização. É isso, né? É? Ixi, meu Deus. Difícil essa palavra, hein? Travou. O povo que diz, né, Cecília, que eu preciso fazer fono, porque minha dicção é péssima. Desmilitarização da polícia, Cecília. Viu como eu consegui? Com ansiedade, Obrigado, mas falou. amiga. Com ansiedade. Mas falei. Parabéns. Então dá pra entender como, tipo, tá tudo interligado, né? Tipo, o racismo com guerra às drogas, drogas, com a situação precarizada dos próprios trabalhadores de dentro da polícia, mas ao mesmo tempo eles são... eu não terminei, não concluí o pensamento, vou voltar aqui. Um bom exemplo é o que aconteceu com a Luana. Foram 3 policiais que espancaram ela porque ela se recusou a fazer uma revista com policiais homens. Era uma mulher lésbica e negra que estava voltando para casa com o filho. Eles espancaram ela até a morte, o caso foi arquivado. Um dos policiais se aposentou e os outros 2 foram trabalhar no sistema administrativo. Essas pessoas não estão submetidas à justiça criminal. É um caso que foi arquivado. Sim, é um problema mais complexo do que dá para ter, tá? Você botar a polícia militar na rua, novamente, não resolve esse problema. Ela basicamente vai desaparecer os sintomas que a sociedade se incomoda e obviamente tem motivos para, né? Não tô obviamente desvalorizando isso, mas assim, tira da frente da sociedade e esse sistema volta a se reproduzir. A gente nunca vai ter mesmo redução da criminalidade, redução desse tipo de problema com mais polícia militarizada desse jeito, entendeu? A gente tem que ter uma outra estrutura de polícia que não produza essa insegurança, porque é isso.
É isso que a gente tem que entender. A polícia militar e a estrutura que ele tem defende um sistema que produz essas violências, entendeu? Então, a gente precisa realmente começar a ter outros olhos para a situação de segurança que a gente vive, não só no Espírito Santo, óbvio que agora o Espírito Santo é o caso mais contundente, mas no país todo. Porque isso acontece em todos os lugares, entendeu? O genocídio da juventude negra no país, ele é um fato. E ele acontece por causa dessa estrutura, por causa dessa polícia militarizada e por causa dessa polícia que produz e defende um sistema que produz essas violências, entendeu? Então, é uma situação muito grave e a gente queria realmente fazer esse adendo da Luana, gente, porque é isso. A gente acompanhou o caso desde o começo, cara. E eu fiquei com ódio a hora que eu vi a notícia, que eu não consegui, sabe? Não é possível isso. Realmente, é uma situação que a gente tem que começar a encarar a sério e levar esse debate da desmilitarização, porque ele é a sério mesmo, mais a sério do que a gente tem levado. Ele não dá pra parar em uma caminhadinha de desmilitarização da PM aqui, uma vez por ano na Marcha da Maconha em São Paulo. Isso tem que acontecer todo o tempo, esse debate tem que começar a ser levado a sério com essa família dessa galera que tá ocupando esses quartéis. Total! Entendeu? Nossa. Com essas famílias que agora começaram... Porque o mesmo movimento tá acontecendo no Rio de Janeiro. Essas famílias têm que começar a discutir a desmilitarização do PM, porque é esse sistema que produz as mortes e a insegurança que essas famílias temem, por exemplo. Então, assim, gente, é um buraco muito mais embaixo. Quem puder divulgar a situação no Espírito Santo, seja com esse vídeo, seja com tweets, matérias, esse tipo de coisa no Facebook, toca pra frente, porque o governo tá se recusando a conversar, a mídia tá boicotando o assunto e a população tá acuada, presa em casa, sem a capacidade de, assim, eles não conseguiram iniciar o ano letivo na rede pública, basicamente, e nem na rede privada, enfim. As escolas não estão funcionando no Espírito Santo, gente, essa é a situação. Ai, posso dar um recado? E aí você vê como a mídia também serve pra manutenção dessa estrutura. Gente, porque a gente não tá falando do que momentos, importa. Que é tipo, vamos tentar conversar sobre desmilitarização, porque é possível. Porque a gente tá numa... Somos né, uma civilidade, né? Polícia civil. Então, uma polícia que seja civil e preparada para lidar com civis, no caso, que é o que somos, né? Mas é isso, mais uma lésbica negra assassinada e a justiça militar aí, ó, inocentou. E aí um monte de gente morrendo, mais de 200 mortes, e a galera falando sobre o pobre que tá pegando micro-ondas. Então, o conselho do Alinhando Expectativas de hoje fujam das respostas fáceis, gente. Não tem resposta fácil para problema complexo como esse da segurança nesse país, como é o da desigualdade nesse país, porque são coisas ligadas, como é a guerra às drogas, como é o racismo estrutural que mantém essa classe de pessoas, sim. E é sempre bom frisar que não tô falando para debater aqui na internet não, viu, amores? Tô falando para levar essa discussão para a escola, essa discussão para a universidade, essa discussão para a igreja, sabe, para a casa do amigo. A gente tem que realmente, principalmente, tirar esse tema da internet. É muita coisa para pensar. E porque é muito difícil, né? É muito. Parar para analisar com calma cada informação e pegar várias fontes para poder entender, porque a gente sabe que não dá para depender de uma fonte só. Então, assim, não assistam isso e achem que é isso e ponto final. Não, isso é pra gente levantar discutir. O debate mesmo, A gente tem que levantar esse debate e levar o debate a sério, gente. É preciso entender que se esse debate ele não é feito apropriadamente nesse país, é porque a gente tem interesse que contraria esse debate. A gente precisa identificar de quem são esses interesses, né? Eu tenho interesse, amiga. As pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado quando elas nos procuram mesmo. Porque assim, a gente acho que sempre se deixou super disponível e aberto para conversar com todos vocês. Só que tem acontecido muito das pessoas invadirem um pouco um espaço que é privado nosso, né? O que acontece, gente? Existe uma dificuldade de entender que as pessoas que estão aqui produzindo conteúdo para vocês, essas pessoas têm uma vida privada, né? Elas têm uma vida privada. E aí, o que acontece é que pessoas que conhecem, por exemplo, o Herbert agora, pegaram o número dele e passam para uma galera... e essa galera começa a entrar no meio de comunicação que é privado para o Herbert, assim como é privado para Débora e Jéssica, que é o WhatsApp, e começam a utilizar esse tipo de e-mail para tentar mandar esse tipo de coisa de trabalho, porque pra gente isso é trabalho. É isso que é bom frisar também, né? E a gente queria dizer que, gente, não façam isso. Não façam isso mesmo. Não, pra mim é que é um incômodo assim... Eu fico me sentindo mal. Invadido, no caso. Porque eu preciso cumprir a expectativa das pessoas. Errado. E aí,
eu não sei o que responder, porque as pessoas vêm me pedir pro WhatsApp. Mas eu vou contar pra vocês como é, porque eu, amiga, eu não me sinto mal, eu me sinto puta. Eu me sinto putíssima. Eu tenho vontade de, sair das redes sociais. Porque, gente, você já imaginou se meu WhatsApp fica igual ao da Jéssica? A Jéssica, pra achar a namorada dela entre os contatos... Como é que ela faz, amiga? 3 dias e 3 noites. Como é que ela faz? Tá assim, ó. Ela vai lá e já vai treinando o movimento. Pessoal, o negócio é o seguinte. Se inscreva no canal das Bi, curte esse vídeo, compartilhe, ative o sininho que a Jéssica gosta, né não? E principalmente, gente, divulguem esse vídeo por aí, porque esse vídeo tem uma importância maior, porque o Espírito Santo tá realmente precisando dessa divulgação nas redes sociais, porque a mídia segue realmente boicotando. Então vamos passar esse vídeo pra frente. Vamos começar a debater esses assuntos e a gente se vê na semana que vem. Mais um transexual passando aqui, ó. Dá tchau, amigo. Ai, que paquito.